meteorito na Rússia, corpo celeste que cai no céu da Califórnia, asteroide que passa bem perto da Terra. Será que esses fenômenos têm alguma ligação com as profecias bíblicas? Confira também. Pastor da Assembleia de Deus da Tanzânia é assassinado por radicais islâmicos. Jovens de mais de 50 países se mobilizam para interceder pela igreja perseguida em março, no Shockwave 2013. A 41ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil já é a maior da história da denominação. E veja ainda nesta edição uma entrevista exclusiva com o pastor Linaldo Renovato, comentarista das lições bíblicas da CPAD para o segundo trimestre deste ano, que trazem como tema a família no século XXI. Tudo isso aqui no CPAD News, em 30 segundos. Você tem a capacidade de liderar e inspirar pessoas? Então leia Os 5 Níveis da Liderança, uma obra de John Maxwell. Conheça os 5 passos para se tornar um líder mais influente, respeitado e bem-sucedido. Os 5 Níveis da Liderança. Você encontra nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Um pastor da Assembleia de Deus em Buserezere, na Tanzânia, foi degolado durante conflitos entre cristãos e muçulmanos naquela região. O corpo do pastor, chamado Matayo Katili, foi identificado pelo escritório de polícia regional de Geita. De acordo com a polícia local, diversos conflitos se iniciaram em Geita quando líderes muçulmanos exigiram o fechamento de açougues de cristãos na região por venderem carne considerada proibida pela Sharia islâmica. No ataque, os muçulmanos agrediram os cristãos com paus e facões, ocasião em que o pastor Katili foi atingido e decapitado. A Tanzânia é um país tradicionalmente tolerante em relação à religião, mas tem mudado seu quadro em algumas regiões de maioria islâmica. 62% da população da Tanzânia é cristã e 35% muçulmana. Mais de 24 mil ministros estão inscritos para participar da 41ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que será realizada de 8 a 12 de abril em Brasília. Esse número torna o conclave deste ano na maior edição da história da CGADB. O montante de inscritos representa cerca de 40% de todos os membros ativos da Convenção Geral. As reuniões da 41ª AGO ocorrerão no pavilhão de exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, considerado o maior parque urbano do mundo, superando inclusive o Central Park de Nova York. Fundado em 11 de outubro de 1978, ele é chamado pela população de Pulmão de Brasília. O Parque da Cidade tem 4.200.000 metros quadrados, o equivalente a 420 hectares, e o seu pavilhão de exposições é considerado o terceiro maior pavilhão coberto do país, com 55.000 metros quadrados. As reuniões convencionais durante o dia serão no pavilhão, mas os cultos à noite serão realizados no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde também ocorrerão durante o dia as reuniões da União de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus do Brasil. Jovens de mais de 50 países estão se mobilizando para interceder pela igreja perseguida de 1 a 3 de março no Shockwave 2013. O Shockwave é um evento internacional organizado pelo Ministério Underground da Missão Portas Abertas desde 2001. O objetivo é que você se reúna com alguns amigos para orar pela igreja perseguida. Para participar, basta organizar uma reunião de oração e chamar seus amigos. Pode ser em qualquer lugar, em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade ou num parque. Participe! Em 2013, o tema do Shockwave será a Igreja Chinesa. Mais detalhes, inclusive com links para vídeos e materiais de apoio e divulgação, no site CPAD News. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas na região dos Urais, na Rússia, devido à explosão do meteorito que singrou e iluminou de forma impressionante os céus russos
em 15 de fevereiro. A explosão, ocorrida a quilômetros do solo, foi o suficiente para provocar uma pressão no ar equivalente a uma explosão de 20 bombas atômicas do mesmo tipo daquela que caiu em Hiroshima em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, ressaltou que o meteorito que atingiu os Urais é o maior desde o que caiu em Tugolska, na Sibéria, em 1908, derrubando e queimando árvores num raio de pelo menos 20 quilômetros. Os prejuízos do meteorito na Rússia já chegam a 30 milhões de dólares. No mesmo dia, o asteroide 2012 DA14 se tornou o que mais próximo já passou da Terra, a uma distância de 27 mil quilômetros. E nos Estados Unidos, a queda de outro corpo celeste iluminou a noite da Califórnia. Diante da coincidência da manifestação de tantos fenômenos celestes no mesmo dia, surge a pergunta: afinal de contas, existe alguma relação entre esses fenômenos e as profecias bíblicas? Não podemos afirmar com certeza, mas é fato que Jesus, em seu sermão profético, ao falar dos sinais da proximidade de sua segunda vinda, mencionou dentre eles grandes sinais do céu, que ele não descreveu quais seriam. E ao mencionar os sinais da sua segunda vinda, Jesus falou também de grandes guerras e revoluções. Ele disse: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ora, tivemos nos últimos séculos grandes revoluções sangrentas, como, por exemplo, a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Russa em 1917. Também tivemos duas grandes guerras mundiais, mas Jesus disse: não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, isso seria só o início, ainda haveria muita coisa pela frente. E Jesus prossegue listando, inclusive, algumas dessas coisas. Ele diz: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, o que vemos acontecer ainda hoje. Haverá grandes terremotos, o que temos visto bastante. Epidemias e fomes em vários lugares, o que também é uma realidade. E ele conclui acrescentando: e coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Isso está em Lucas capítulo 21, versículos de 9 a 11. Grandes sinais do céu fazem, portanto, parte dos vaticínios de Jesus para a proximidade de sua segunda vinda. Logo, é algo que a gente deve esperar. Além do mais, é verdade que meteoritos como o que explodiu no céu da Rússia caem na Terra com certa frequência, como afirmam os especialistas, só que sempre em desertos e no mar. Este não. Ele explodiu em uma região povoada. Logo, é algo para a gente refletir. Refletir pelo menos na nossa pequenez diante desse imenso universo criado por Deus. E refletir também, e sobretudo, sobre o juízo divino que haverá de cair sobre a Terra na grande tribulação, quando o asteroide chamado Absinto, por exemplo, cairá sobre a Terra, segundo afirma Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. E agora vamos para um breve intervalo, porque no próximo bloco nós teremos uma entrevista exclusiva com o pastor Elinaldo Renovato, comentarista de lições bíblicas de escola dominical da CPAD, que estará tratando sobre o tema da revista do segundo trimestre deste ano, que é comentada por ele e que tem por tema A Família no Século XXI. A proteção de sua família está em suas mãos. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a sua família. Revistas para as classes de berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.
A lição de escola dominical do segundo trimestre deste ano traz como tema a família no século XXI. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje como entrevistado o pastor Elinaldo Renovato de Lima, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é o comentarista da revista do segundo trimestre. Pastor Elinaldo, é um prazer tê-lo no programa CPAD News. Bem, eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os amados telespectadores do programa TV Web do site CPAD News. Pastor Elinaldo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância do tema da revista do segundo trimestre, tendo em vista o atual contexto social no Brasil e no mundo. Bom, eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade de escrever sobre um tema tão importante para a nossa igreja no Brasil, não é? O que é muito gratificante para mim. O tema da próxima lição da EBD para jovens e adultos é a família no século XXI. Sem dúvida alguma, é da maior importância, não é? Visto que a família, como célula-mãe da sociedade, está sendo atacada de modo implacável e mortal. Não é exagero, pastor Silas, não é exagero, meus amados telespectadores, nem também é força de expressão. A família e a igreja do Senhor Jesus Cristo são as instituições mais visadas pelos ataques satânicos deste século XXI. É indispensável, portanto, conhecermos a natureza e a forma desses ataques, para que não deixemos que as forças do mal destruam a família, que é a instituição divina, não é? Infelizmente, no mundo e em nosso país, há uma terrível conspiração contra a família. Pastor Elinaldo, quais seriam, a seu ver, os principais ataques que a família tem enfrentado nos dias de hoje? Bom, a meu ver, os maiores ataques contra a família são os seguintes: de ordem moral, de ordem legal, de ordem social e de ordem espiritual. No aspecto moral, o maior ataque desferido pelos que veem a família como uma invenção do homem e que pode mudar com o tempo e com os costumes sociais, esse ataque parte de uma minoria materialista, anticristã, que despreza a palavra de Deus, que entende que a família não deve ser vista apenas no modelo tradicional, ou seja, a família nuclear, conforme Deus a criou. De acordo com a palavra de Deus, a família tem que ser formada por pai, mãe e filhos, conforme Gênesis 2:24, que está escrito: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Veja bem, o diabo, semeando a influência maligna, induz as pessoas a quererem outras formas ou arranjos ditos de família. Por exemplo, a família homossexual, família de travestis, de homem com homem, de mulher com mulher, não é? Mediante a adoção de crianças, para darem a ideia, a impressão de que constituem uma família. Esses arranjos, infelizmente, afrontam o plano de Deus para a família. Para o Criador, só pai, mãe e filhos podem ser considerados família. Qualquer arranjo fora desse modelo é espúrio, pecaminoso e condenável à luz da lei de Deus. Outro terrível ataque contra a família é de ordem legal. Resulta das pressões do liberalismo social, não é? Para que os tais arranjos, condenados pela palavra de Deus, sejam legalizados, com total apoio jurídico. É o caso, lamentavelmente, que já é realidade em nosso país, em que o nosso Supremo Tribunal Federal aprovou a chamada união estável, né? União estável de pessoas do mesmo sexo, contrariando a própria Constituição, que diz que a entidade familiar é constituída de homem e mulher. Nossa Suprema Corte entendeu diferente. Pior, o Supremo Tribunal de Justiça aprovou o casamento homossexual, como decorrência da decisão do STF. Tal respaldo legal abriu as portas para a aprovação da união homossexual, que contraria frontal e abertamente os princípios de Deus para a sexualidade e a instituição familiar. Um terceiro tipo de ataque de ordem social é que a destruição da família tradicional, nuclear, com pai, mãe e filhos, compromete o futuro da nação.
além de o país ter menor índice de natalidade e aumento da longevidade, as uniões homossexuais contribuem para o desestímulo à geração de filhos para a nação. A mídia secular, dominada pelo liberalismo, pelo relativismo e pelo humanismo ateu, incentiva esses arranjos, dando-lhes o caráter de algo normal e até desejável. Há uma total inversão de valores, portanto, não é? Bom, um quarto tipo de ataque, o mais terrível e mortal contra a instituição familiar, é de ordem espiritual. Só pode ter essa visão quem crê em Deus e considera a Bíblia como a palavra de Deus e a sua lei suprema sobre a vivência, a convivência e a conduta do ser humano na Terra. O ataque espiritual é desfechado pelo diabo por meio das hostes espirituais da maldade que agem sobre a mente das pessoas, para que elas rejeitem os princípios de Deus, desprezem a sua palavra e ponham o homem acima e no centro de suas decisões. Para eles, Deus não é nada. O homem é tudo para esse tipo de cosmovisão. Para Deus, o corpo é visto como templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para a sociedade sem Deus, o corpo é um mero instrumento utilitário de prazer. O sexo, visto por Deus como uma bênção para a união entre o homem e a mulher, uma relação de amor verdadeiro, unidos pelo matrimônio, é visto como um meio puramente de prazer e até como mercadoria, né? Vendida através do uso do corpo. O casamento, que é o símbolo da união entre Cristo e a Igreja, é totalmente desvalorizado nos filmes, nas novelas, nos meios de comunicação de massa. Não é? É um ataque contra a sacralidade do casamento e da família, como instituições criadas por Deus. Há outros ataques, claro, mas esses são os mais terríveis. Pastor Linaldo, como é que as famílias e as igrejas podem se prevenir em relação a esses ataques? Bem, as igrejas podem prevenir-se e prevenirem seus membros contra esses ataques mortais contra a família, disseminando os elevados ensinos e princípios de Deus para o casamento, para o lar e para a família, não silenciando em relação ao descalabro moral que assola nosso país na área da sexualidade e da destruição da instituição familiar por parte de diversos setores que detêm a liderança da nação. Através do ensino da palavra de Deus, as igrejas podem preparar melhor os seus jovens, adolescentes, as famílias, os pais, para resistirem às forças satânicas, que no plano espiritual atuam de modo sorrateiro e sutil. Além disso, as igrejas como instituições podem e devem unir-se contra a aprovação de leis que têm o objetivo de destruir a família, como é o caso do famigerado PL 122, que, com a pretensão de defender os direitos dos homossexuais contra a violência, a homofobia, na verdade, tem o objetivo de impor uma ditadura homossexual no Brasil. Esse projeto, como todos sabem, prevê até 5 anos de cadeia para pastores, padres e outros líderes religiosos que se pronunciarem contra a prática homossexual. Nós devemos amar os homossexuais como pessoas carentes de salvação e do amor de Deus, mas não podemos deixar de pregar o que a Bíblia ensina sobre a prática homossexual. Assim, incentivando a eleição de servos e servas de Deus para os legislativos, não é? Para os cargos de liderança, a igreja estará fazendo sua parte para enfrentar esses ataques malignos contra a família. Por sua vez, as famílias podem prevenir-se contra os ataques do diabo, antes de tudo, fazendo o culto doméstico, aquela singela reunião em família, quando a palavra de Deus é lida, Deus é louvado e a família se fortalece no altar da adoração a Deus no seu próprio lar. Sem famílias fortalecidas, não adianta o ensino nas igrejas. Elas aprendem na EBD e desaprendem diante da TV ou da internet imorais. O lar deve ser a continuação da igreja e esta a continuação do lar, na defesa dos princípios cristãos. As famílias também precisam tomar posição contra o ensino deletério,
da moral de seus filhos nas escolas privadas e públicas. E não aceitar passivamente que seus filhos sejam expostos a ensinos materialistas e anticristãos, que defendem a destruição da família, defendem a homossexualidade, até para meninos e meninas de 7 a 9 anos, como o que aconteceu com o famigerado kit gay, que começou a ser distribuído em escolas públicas. Foi suspenso, mas está sendo preparado para voltar a ser jogado contra nossas crianças. Sem dúvida, um dos temas mais enfocados pelos formadores de opinião hoje, quando vão falar sobre comportamento, é o tema homossexualismo. Muitos deles, inclusive, afirmam, sustentam que é impossível uma pessoa que enveredou pelo caminho do homossexualismo abandonar esse tipo de comportamento. No entanto, a Bíblia e muitos especialistas afirmam o contrário, não é mesmo, pastor? É verdade, a maioria da população brasileira não aceita o homossexualismo passivamente. Infelizmente, a maioria não se pronuncia. Enquanto isso, uma minoria de ativistas organiza-se e defende seus valores anticristãos, de modo barulhento e sistemático. A psicóloga cristã Marisa Lobo está ameaçada de perder sua credencial pelo fato de o Conselho de Psicologia não aceitar que ela receba pessoas que desejem reverter a sua orientação sexual. Mas há diversos estudos científicos que comprovam ser possível, sim, a mudança de comportamento e de prática de pessoas que voluntariamente não se sentem bem com a prática homossexual. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Marcos 9:23. Deus ama os homossexuais e quer libertá-los de seu estilo de vida mortal, de pecado e de desrespeito à sua lei. Pastor Linaldo, a lição do próximo trimestre será uma grande oportunidade para professores, pastores, líderes orientarem as famílias. Por isso eu gostaria que o Senhor desse uma palavra aos professores, aos pastores, a todos aqueles que haverão de ministrar essas lições para esse número enorme de alunos, esses milhões de alunos espalhados pelo país. Certamente, se Deus quiser, a lição sobre a família no século XXI será instrumento a ser usado pelo Espírito Santo para divertir as famílias contra os ataques do inimigo e também fonte de conhecimentos e orientações para os líderes, os ensinadores e para as próprias famílias ante a onda de pecado que ameaça o lar e a família. Minha palavra para os queridos pastores e professores é que busquem a Deus em oração e jejum, para que possam ser instrumentos na defesa da família e dos princípios de Deus para o casamento, o lar e a instituição familiar. Vamos ensinar a palavra de maneira sincera e bem fundamentada na palavra de Deus. Como diz Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que aproveitem bem a lição, os professores principalmente, aproveitem bem a lição como plano de aula, nas classes da EBD. Que não deixe de abordar todos os tópicos de cada lição, substituindo por comentários paralelos, que não agregam, que não enriquecem o texto da lição, que não atendem os objetivos da aula. Que Deus abençoe, que vocês tenham, com a unção de Deus, o ensino da lição de maneira bem sistemática. Vocês podem dar aulas excelentes. E vejam bem, aqui eu tenho o livro, Aqui eu tenho o livro que acompanha a lição, a família cristã e os ataques do inimigo. Com este livro você pode enriquecer grandemente a sua aula, sem precisar recorrer a outras fontes que não somam para o ensino. Que Deus abençoe a todos com a graça do Senhor. Pastor Linaldo, foi um prazer tê-lo conosco hoje no programa CPAD News. Que Deus continue abençoando sua família, seu ministério e sua lavra, para que ela possa continuar abençoando o número incontável de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Queridos, estamos chegando ao final do programa CPAD News. Eu quero lembrar você que toda semana você tem um encontro conosco aqui, nesse novo canal de informação da CPAD, onde você vai encontrar conteúdo orientador, entrevistas edificantes, bastante material de opinião, de informação que vai acrescentar à sua vida.
Um abraço e até o nosso próximo encontro semana que vem.